tarde a todos. Eu quase que me atrevia aqui a começar como o Vasco Palmeirinho e poder pegar no telefone e tirar aqui fotografias a estes craques para eternizar este momento, porque acaba por ser também um sonho de criança e este privilégio de eu poder estar aqui, falar com o Derlei, o Gilberto, o Petit, o Daniel Carriço, para eles poderem contar a vocês também essas histórias. Quero agradecer ao Emanuel Calçada, como é óbvio, também e à Quest por me terem endereçado este convite, para poder falar com esta gente e perceber se efetivamente ainda existe futebol de rua, qual foi o olheiro que os descobriu, como é que foram analisados, essas coisas todas. O Petit estava a dizer ali com o Gilberto a confidenciar que já tinha jogado uma vez contra ele. Foram duas. 2002 e 2007. Há uma vantagem do Petit, ganhou um jogo, empatou outro. Curiosamente, o Scolari teve nos dois jogos, mas um de cada lado. Alvalade 1-1 antes do Mundial 2002, que depois é de excelente memória para o Gilberto, e o Petit depois ganha em 2007 em Londres, com o Gilberto a estar do outro lado. Mas vou começar aqui com o Gilberto. Lembra-se, Gilberto, qual foi a primeira vez que tocou numa bola? Foi numa rua? Bom, eu muito pequeno, né? Antes de começar, primeiro dar boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Emanuel, pela gentileza, né, de poder fazer parte desse grande evento e já conhecer várias pessoas, né? Algumas caras já conhecidas, revê-los, conhecer outras novas, é sempre um privilégio muito grande. Bom, mas desde que eu entendo, né, do lado do ser humano, eu jogo futebol desde muito pequeno. As lembranças são desde bem pequeno mesmo, chutando bola, até por muito incentivo do meu pai. Meu pai foi jogador de futebol amador, então ele sempre me levava para os lugares onde que ele ia treinar, junto com os amigos. Na verdade, existia uma competição, porque não era competição para jogar nessa época, era eu, juntamente com os colegas, quem chutava a bola quando a bola ia fora. A gente fazia uma competição, quem era mais rápido, pegar a bola para ter o prazer de chutar a bola. Então foi assim que começou a minha vida no futebol, né, de rua realmente, né, jogando numa pequena vila, onde eu cresci até os 12 anos, uma vila de trabalhadores de uma usina de açúcar e álcool, que ainda existe na minha cidade. A vila, infelizmente, não existe mais, existe apenas boas lembranças de onde tudo começou para mim, mas de tempo em tempo eu sempre volto para a vila. E quando volta lá, ainda vê aquelas crianças a jogar ou já não? Não, na verdade, a forma de voltar hoje é mais como uma memória. A vila em si, ela já não existe mais, existe o local onde está a usina, mas a vila já não existe mais, ela já acabou. Lembro que em 89 houve uma greve na época, né, a gente chama no Brasil, que houve uma paralisação dos trabalhadores e com isso uma confusão muito grande. E, em função disso, meu pai teve que se mudar, ele foi dispensado da empresa, ele já não perdeu o emprego, e aí nós tivemos que nos mudar. Mas ficaram umas boas lembranças, onde tudo começou, ali na escola, na rua, com os amigos. Curiosamente, vocês acabam por ter todos essa história de muita resiliência e isso é, se calhar, o melhor cartão de visita de um jogador. E foi assim também em Estrasburgo? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, agradecer o convite. Eu tive a felicidade de ter mesmo futebol de rua. Vivia à porta de um bairro, onde comecei a dar os meus primeiros passos com 5, 6 anos e tive guarda-redes. Né? E comecei como guarda-redes de futebol lá no bairro. Porquê? Se o apelido era Petit? Não, tinha paixão por ser guarda-redes, ou era ter pancada de me atirar para o chão, mas era no ringue onde eu vivi, onde eu vivo, à porta do bairro, que é onde eu cresci e continuo a frequentar. Ainda hoje jogo futebol de rua porque é a minha paixão e gosto muito de futebol de salão, que ainda a bola não passava o joelho. Foi aí que comecei a dar os meus primeiros passos como guarda-redes, depois jogar para a frente, depois comecei a jogar futebol 11 e passei por várias posições, mas era a paixão e era rasgadinho, porque nós num bairro não gostamos de perder, somos competitivos, fazemos a nossa equipa, e é aí que vai começar a querer evoluir, a querer crescer, a querer ganhar, mas nunca tens o sonho, se calhar, de chegar a um clube como eu tive a felicidade de chegar, mas era a minha paixão e saía sempre de casa dos meus pais e do restaurante que também era à porta, e sempre tinha a possibilidade, pegava e ia jogar a bola para o bairro, e foi assim que começou a minha paixão. Quando ficavas de castigo, fugias para ir jogar na mesma? Não, era mais uma chapada ou menos chapada, e continuava a ir para o bairro, porque era aquilo que eu gostava de fazer, e foi assim que consegui.
crescer um pouco e chegar ao Boa Vista, quando era miúdo. Como estava ali a perguntar o João Ricardo, ainda existe futebol de rua nesses espaços? Eu acho que continua a existir. Eu, por menos, continuo a visitar lá as pessoas da minha zona e continuo. E antigamente não havia futsal, não havia pavilhão, não havia isto que há agora, cresceu o futsal hoje em dia. Antigamente não havia um ringue de futebol dentro de um bairro, onde tu fazias torneios nas juntas de freguesia e eras competitivo contra outros bairros. E depois havia muitos clubes daqui da cidade do Porto que iam buscar e começavas a ir para o futebol 11, mas continua, eu ainda hoje continuo a jogar, por mais que o joelho não me dê, mas continuo a jogar futebol ao Bar do Bom Pastor, porque gosto, que é aquilo que eu cresci, que consegui chegar onde cheguei, porque foi ali que me fiz como jogador, como pessoa, e tenho lá muitas pessoas que são minhas amigas, mas também sou competitivo e gosto de ir jogar futebol salão, que tenho uma paixão por isso. Daniel é o mais novo aqui deste painel, mas com muitas histórias para contar e para partilhar connosco. Não começa especificamente no futebol de rua, mas tem que haver o desenrasque de um pequeno jovem que não tem a idade de jogar com os mais velhos para ter essa posição. Isso também é aqui um paralelismo com esse futebol de rua em que muitas das vezes não há escalão e quem está joga e querem ganhar, marcar golos e ter mais a bola. Foi um bocadinho assim esse início também? Boa tarde a todos, obrigado ao Emanuel pelo convite. É uma honra estar aqui entre todos estes ilustres, estas lendas do futebol. Sim, foi assim que comecei, desde tenra idade. Lembro-me desde os 2 anos de idade, desde que tenho recordações de estar agarrado à bola. E eu nasci em Cascais, numa aldeia que se chama Malveira da Serra, e recordo-me que havia um ringue, íamos para lá todos jogar, era desde os 5 até aos 15 anos. E eu sempre fui muito competitivo, não me importava se jogava contra o meu irmão, tem 8 anos a mais do que eu, e eu jogava contra os amigos dele, e era carrinhos, e recordo-me que às vezes o meu irmão até tinha algum receio que eu me magoasse, mas eu não me importava. Era esse bichinho da competitividade, e de vez em quando vou visitar os meus pais, os familiares, amigos, e é com alguma tristeza que eu vejo que aquele ringue agora praticamente não é utilizado. Até tem ao lado agora construir um campo de futebol 5 sintético, e cada vez que passo lá é rara a vez que vejo crianças a jogar. Eu penso que o Petit, se calhar nos bairros, se calhar talvez isso ainda exista mais um bocado, as pessoas estão ali, conseguem controlar os miúdos. Agora nessas aldeias, sítios que não têm tanto controle, as pessoas têm algum receio, pelo menos aqui na Europa. Eu penso que no Brasil, a África não seja assim tanto, mas aqui as pessoas têm um pouco de receio, fala-se muito dos raptos, não há tanta... Tem algum receio a nível de segurança e deixou-se Isso, a verdade é que nesse tempo também havia a proteção dos mais velhos. Estavas a dizer que jogavas com o teu irmão 8 anos mais velhos, portanto havia também essa proteção. Hoje em dia se calhar não há essa possibilidade. Sim, acho que passa um bocadinho por aí. Os mais velhos também, acho que agora há mais condições. Criou-se muito este conceito das escolas de futebol. Os miúdos a partir dos 4, 5 anos, eu recordo-me que o meu filho aos 4, 5 anos já estava na escola de futebol, e também perdem esse hábito do futebol de rua. Os pais não acompanham tanto, os pais na altura não acompanhavam, mas era o irmão mais velho, o primo, e estávamos sempre na rua a jogar. Tanto que eu, lá na zona, na Malveira da Serra, não havia todos os escalões no clube de futebol, e tive que ir para o Estoril por isso mesmo, que o meu pai, tinha 8 anos e jogava com miúdos de 14, 15 anos, e nem podia competir. Portanto, o meu pai levou-me para o Estoril por isso mesmo. E comecei assim, comecei no Estoril com 8 anos, tive 2 anos até os olheiros do Sporting me captarem. Vou depois querer saber isso. A verdade é que agora os miúdos 8 anos mais velhos já não jogam no ringue, porque podem se lesionar, aquilo que estavas a dizer. As escolas de futebol também proíbem isso. Temos também aqui o Derlei, lá em São Bernardo do Campo. Derlei, como era? Como é que tudo começou? Basicamente, acho que o Gilberto já deu até uma palhinha daquilo que... E desculpe primeiramente, boa tarde a todos. Realmente foi basicamente bem aquilo que o Gilberto disse, né? Eu também cresci numa comunidade, no meu tempo chamava-se favela, hoje não, hoje são comunidades, né? Então, a primeira vez que eu joguei numa equipe mesmo, né, que foi montado ali na comunidade, eu tinha 7 anos de idade, e a primeira vez foi... tal competi, fui para a baliza porque ninguém queria ir,
E aquele espírito meio aventureiro, acabei indo para a baliza, mas depois dos 3 primeiros chutes, o rapaz que estava organizando lá falou, não, melhor você ir jogar em qualquer outra posição, porque era muito pequenino, né? Então, os 3 primeiros chutes, a bola passou por cima. E basicamente foi assim que começou, mas quando se fala de futebol de rua, os primeiros chutes que eu me lembro, assim, desde criança mesmo, das primeiras lembranças que eu tenho, é chutando a bola na parede, né? Minha casa tinha uma parede lá, e na parte de trás eu ficava chutando a bola até, não era uma bola assim, na altura a gente chamava de caputão, né? Que era uma bola de couro muito pesada. Porque eram as bolas de capa. Isso, basicamente, né? Só que a minha já era muito velhinha, eu já nem me lembro como aquela bola chegou em minha casa, alguém que deve ter doado, né? Ou para o meu pai também, porque meu pai, tal como o pai de Gilberto, era um jogador de futebol amador. E lembro-me também, bem parecido com ele, que meu pai ia jogar futebol aos finais de semana e me levava junto, com 7, 8 anos de idade. E eu me lembro que essa bola estava em casa lá, se eu não me engano, possivelmente deveria ser do meu pai ou qualquer coisa assim. E eu comecei a ficar chutando na parede, com o pé direito, pé esquerdo, enfim, brincando sozinho. E aí foi quando já comecei a ir para a escola, né? Primeiro, com 7 anos de idade no Brasil, chama-se de primeiro ano. E aí comecei a ir para a escola e em frente à escola tinha um campo. E aí eu comecei a pensar que realmente ali era o lugar mais propício para se brincar. Então eu saía da escola já ficava ali jogando futebol com os amigos, brincando, né? Até algum deles desistirem, começarem a ir para casa, e eu chegava em casa todo sujo, minha mãe já grudava o último a ir embora. Era sempre o último, e minha mãe já grudava na orelha porque não tinha chegado em casa para almoçar, nem nada, enfim. A dificuldade era muito grande, mas, por outro lado, era uma infância assim, de divertimento. Não vou falar que não existia droga, porque existia, mas não era como é hoje, onde basicamente as crianças não podem nem sentar em algum lugar, ficarem tranquilos que alguém chega para oferecer uma droga ou para tomar algum objeto, um celular, seja lá o que seja. Mas era uma infância assim que, né, um tempo onde era tudo muito simples, tudo muito humilde. Mas consideras que hoje em dia no Brasil só nesses espaços e nas favelas é que pode ainda existir futebol de rua? Nos outros sítios, nas grandes cidades, é difícil por causa da criminalidade, da violência, da insegurança, da violência? Sim, com certeza. Basicamente é isso. E mesmo nas comunidades também, isso quase que acabou. Por quê? Porque os espaços onde se tinha esses campos, na sua grande maioria, e eu ainda, como eu ainda vivo em São Bernardo, eu acompanho muito, eu vou lá na vila onde eu cresci, tenho muitos amigos lá ainda, nós temos um grupo de WhatsApp, basicamente ali uns 50 amigos ainda, que é daquela época, que jogávamos futebol juntos ainda, e eu vou lá, mas o campo já não existe mais. O que fizeram? Aqueles campos que ainda tem na cidade, a prefeitura fechou e fez grama sintética, e eles ficam fechados. Então tem um professor que vai lá dar aula só na parte da manhã e na parte da tarde para um determinado grupo de crianças, mas não abrange todos, porque depois dos 16 anos, principalmente, já não tem mais já não podem nem sequer entrar dentro do campo, porque é fechado, tem segurança. Então já não é mais aquele futebol de rua, só fazem aquilo que o professor ensina. E nas ruas mesmo, basicamente, não ficam, justamente por causa da questão da violência. Então, eu basicamente acredito que, inclusive nas favelas, basicamente se perdeu esse futebol de rua, né? Aqueles campos de terra, onde os miúdos jogavam, brincavam ali em meia dúzia, 8, 10, 4 contra 4, enfim. Não vou falar que não exista mais, mas principalmente nas grandes cidades, isso basicamente se perdeu. Daí, Gilberto, seja difícil aparecer outros Neymars, outros Ronaldinhos Gaúchos, porque é mais difícil haver essa liberdade para o jogador? No Brasil, ainda acredito que nós temos ainda uma facilidade, talvez uma felicidade, digamos assim, porque o país é muito grande. Então, como o país é muito grande, você tem uma quantidade muito grande de jovens que sonham ser jogador de futebol. Mas o que acontece em relação ao jogador de futebol? Eu não posso falar em comparação com o jogador europeu, né, por não conhecer a realidade, mas conhecendo a nossa realidade, primeiro você tem um sonho, e a partir daí, esse sonho é o quê? Baseado em quê? É ajudar a sua família.
Então você começa como brincadeira na rua, ali brincando com os amigos, na escola, seja o lugar onde você encontra. Comigo foi assim. E de repente o futebol ele passa a ser um objetivo de chegar para ajudar o sustento da família, da casa, pela condição financeira que você não tem, uma condição ideal. E quando, né, naquela brincadeira, sempre vai surgir algum talento, sempre vai surgir alguém que ele aprende na pedagogia da rua, ele aprende a improvisar, ele aprende a dominar a bola com as piores condições, ele joga descalço, ele joga com o pior material possível. Nós começamos assim, com os piores materiais possíveis, não tinha um material adequado. Mas era o que a gente tinha e estava feliz com aquilo. E acaba que o futebol, ele, na maioria das vezes, para quem ama o futebol, é apaixonado por futebol, o futebol é seu refúgio. Ali onde você é uma grande escola, onde você aprende disciplina, você aprende foco, você aprende competir, você fortalece a sua mentalidade, mesmo com a dificuldade que você cresce, a situação financeira, com os problemas sociais que você convive no seu redor, no bairro, dentro da influência que existe. Cara, o futebol é um lugar seguro, é o seu lugar de refúgio, é o seu ponto de apoio, onde você se encontra com os amigos, se diverte. E a partir daí, na medida que você vai evoluindo de uma maneira muito empírica, muito natural, até que ou alguém te observa, ou você, por um conhecimento de alguém. No meu caso, eu tinha 16 anos, quando eu fiz a minha primeira... No Brasil a gente fala de teste, né? Teste em um clube de futebol, fui no Atlético Mineiro, e depois de uma semana fui reprovado. Para mim estava tudo certo, porque a vila onde eu morava era muito pequena. Para chegar na capital, era como se eu estivesse atravessando o oceano, né? Então, estava tudo bem, eu voltei para minha casa, e depois de 2 meses eu tive uma nova oportunidade de fazer um teste no América Mineiro, e fui aprovado. Porém, após 5 meses, eu acabei voltando para a minha cidade, para trabalhar, para ajudar a família, porque as condições eram difíceis, meu pai não tinha condição de me manter no clube, mandar um dinheiro, e naquela época, no Sub-17, o que se ganhava, né, de uma ajuda de custo, não dava para eu sequer visitar minha família. Então, após 5 meses, eu voltei, fui trabalhar, fui ser operário de fábrica. Fui operário de fábrica durante 2 anos e meio. E só retornei ao futebol, novamente uma estrutura, né, como a América, com 19 anos. Mas o futebol nunca deixou de existir para mim. Mesmo trabalhando como operário de fábrica, eu jogava futebol amador, jogava as competições da cidade, as competições regionais, mas, obviamente, não tinha toda a estrutura, né, de treinamentos, de médico, preparador físico. Então, foi assim que aconteceu para mim. E é incrível como, às vezes, nós achamos que é muito difícil, e, efetivamente, é muito difícil o jogador de futebol ter estas oportunidades. Mas, quando olhamos para este tipo de exemplo, percebemos que, se calhar, ainda é mais difícil noutros locais. Como é que foi no teu caso, especificamente? Quem é que te observou? Quem é que disse? Eu tinha paixão por futebol. Não era rico, mas os meus pais tinham um estabelecimento onde nós tínhamos de trabalhar, e está ali o meu primo Remo, que sabe bem, onde nós tínhamos todos de trabalhar, mas também dava para desfrutar. E eu tinha uma paixão que era jogar futebol, ir para o ringue, estar lá com os meus amigos, era de manhã à noite. Mesmo quando fui para o Boa Vista, fui contratado para o Boa Vista, penso que era guarda-redes de manhã no torneio dos Dragõezinhos, que ainda era no campo da Constituição, e à tarde jogava no Bom Pastor por os infantis, que eram um ano mais velho, mas já tinha alguma qualidade, jogava a defesa central, e jogámos contra o Boa Vista e ganhámos 2-1, e o scouting não havia scouting, era o falecido Jaime Garcia, que nos viu jogar, e levou-me a mim e ao Mário Silva, que jogámos juntos lá no bairro, e tivemos essa felicidade de vir os dois juntos para o campo do Biso, que o Boa Vista ainda não tinha um ringue, mas eu tinha vindo às captações ao Boa Vista como guarda-redes, mas não fiquei, tive vergonha e voltei outra vez para o Bom Pastor, mas depois voltei como defesa central, e comecei a treinar, comecei a gostar, tinha uma paixão, treinar muito tarde, tínhamos que ir de autocarro, voltámos às 9h da noite para onde nós morávamos, íamos jantar a casa e depois voltávamos outra vez para o bairro para jogar futebol até às 11h30, porque até à meia-noite o Postigo
fechava, e era essa a nossa paixão. Comecei a gostar, nunca imaginei chegar onde cheguei, e depois as coisas vão acontecendo, infantis, iniciados, depois tens a felicidade de ter uma boa equipa, começamos a ganhar títulos, e depois começas a acreditar que podes chegar a profissional, Quando ter um objetivo. Quando é que foi esse... Olha, isto, se calhar posso fazer disto vida. Eu acho que foi difícil, porque nós nos Júniors tínhamos uma grande equipa, eu, Nuno Gomes, o Delfim, Mário Silva, Ricardo Silva, penso que toda a gente chegou à primeira divisão, o Lito é um ano mais velho, mas depois nem todos podem ficar no plantel sénior, ainda está aí o Bobó que também fazia parte do plantel sénior, nem toda a gente tinha a felicidade de ficavam normalmente 3 Júniors no plantel sénior, os outros iam para outras equipas, rodar para as segundas divisões B, onde jogavas nos pelados, estás habituado a uma coisa e vais para uma realidade diferente, mas fez-me crescer, fez aprender e evoluir, fez-me ver coisas diferentes que eu não tinha essa capacidade, mas era a paixão que eu tinha, era jogar futebol, mesmo quando jogava nos Júniors, nos séniores de primeiro ano, voltava sempre ao bairro porque adorava jogar futsal, porque era a minha paixão, era estar sempre a jogar, e muitas vezes joguei falsificado por um Bom Pastor, jogando no Esposende com o Luís Campos, porque adorava jogar futebol. Nós não éramos conhecidos, nós passávamos no shopping, ninguém nos conhecia, e nós queríamos era estar constantemente a jogar futebol. Mas nessa altura, com essa idade, ficavas triste, não ser reconhecido? Se calhar hoje agradece. Nessa altura ficava, mas passados uns anos, depois és reconhecido, já não queres ir ao chão porque és incomodado, mas tem esse lado da moeda, não é? O lado bom e o lado mau, mas acho que hoje em dia nós também... O futebol está a ficar um bocado formatado. Eu acho que isso temos falado no Boa Vista, porque a formação até aos 13, 14 anos, miúdos que acordam às 8 da manhã e vão para a escola, estão a levar ali com a professora até às 4, 5 da tarde, depois ainda tens aquele período que vais para treinar, ainda levas com os preparadores ou com os treinadores a fazer treinos específicos, quando havia esse futebol de rua que estamos a falar, e isso eu tenho feito e falado com o Presidente e com o Nelson, que às vezes mais vale levar estes miúdos com 10, 11, 12 anos, ir aos bairros, jogar futebol salão com as tabelas, porque aprendes muita coisa. O futebol salão não para, e muitas vezes agora na Primeira Liga ou lá fora já se está a fazer trabalhos mais reduzidos com as tabelas para ser mais intensos, e o futebol de rua dá-te estas coisas, e os miúdos que até 13 anos tens é que mandar a bola ao ar, passar por várias posições, guarda-redes, lateral, e os miúdos é divertir-se, porque cada vez mais os miúdos vêm formatados, e essa paixão, e jogadores diferentes, apaixonados por aquilo que é um contra um, muitas vezes tira-se isso, e o futebol também vive-se disso, e tu não podes ter o bairro, mas se calhar podes criar bases nos clubes, que possa ter coisas diferentes, mas idênticas ao futebol da rua, e é um pouco disso, ir ao bairro de Francos, ao bairro de Ramalde, ou meteres mesmo num campo sintético com tabelas, para os miúdos poder jogar com tabelas, passar por várias posições, porque eu, pai, posso dizer assim, eu quero que o meu filho seja igual ao Ronaldo, mas se calhar não pode ser, se calhar é mais altozinho, se calhar a central, não, chuta para a frente, não é? Ou é ponta-lança e mete lá na frente e é mais alto e faz golo. Nós temos que passar por essas posições, e os treinadores também têm que passar esses jogadores miúdos com até 13 anos, saber aquilo que eles querem, se ser guarda-redes, lateral direito, central, médio, seja o que for. O futebol de rua também se pode encontrar dentro daquilo que hoje em dia as academias têm, e pode-se dar isso. Eu acho que há um ou outro clube que está também já a trabalhar sobre esse processo. É um bom ponto de vista, mais até pelos exemplos, basta ver aqui 3 exemplos que não começaram especificamente nas posições em que depois acabaram por ser mediatizados. Daniel, contigo foi assim? Começaste logo a defesa central, quando foste para o Estoril? Sim, comecei mais, mas numa fase inicial nas escolinhas, infantis, como o Petit estava a referir. Acho que os jogadores estão a ser cada vez mais formatizados e não há essa liberdade, não há esse futebol de rua, perdeu-se. Cada vez mais de tenra idade começam a incutir processos estáticos que não fazem sentido. É, como disse, é lançar a bola ao ar e jogarem e divertirem-se. Até porque nessa idade às vezes é futebol 7, não é? É futebol 7, é futebol de salão, é começarem a ter a paixão pelo jogo e experimentarem, jogarem em todas as posições, e mais à frente, sim, faz sentido começar a especificar cada um na sua posição e evoluírem na sua posição. No meu caso, eu já sou um bocadinho de outra geração, já tive a sorte de apanhar a fase quando o Sporting criou a academia. Eu iniciei o meu processo no Sporting com 10, 11 anos. Mas deixa-me puxar atrás, quando vais para o Estoril, com certeza para o teu pai, para os teus pais, foi muito penoso
as horas de treino, as viagens, a escola no dia a seguir. Para ti, como é que também foi? Sim, no Estoril ainda acabava por ser mais fácil. Eu sou perto de onde eu vivia. O meu pai, o trabalho dele era muito perto do campo. O meu pai trabalhava quase 12 horas por dia, mas conseguia me buscar ao treino porque acabava por ser muito perto do trabalho dele e facilitava. Depois, quando vou para o Sporting, sim, eu tinha que apanhar os transportes sozinho, apanhava comboio, metro. Quantas horas? Era 1 hora e pouco, mas saía da escola, tinha que sair a correr e durante o dia sim conseguia fazê-lo sozinho, aprendia a fazer o caminho. Sporting de Alcochete. De Cascais até Alvalade, porque nessa fase, nos dois primeiros anos ainda não tínhamos a academia. E fazia esse trajeto sozinho, que hoje é impensável uma criança de 11, 12 anos apanhar o comboio, metro, até Lisboa. É impossível algum pai deixar isso a uma criança de 11, 12 anos. E depois à noite regressava com o meu irmão. Mas isto depois começou a ser incomportável quando o Sporting criou a academia em 2002. Eram 2 horas de transportes, chegava a casa à 1 da manhã, acordar às 7h30 para ir para as aulas, chegava à escola e ficava a dormir. E os meus pais decidiram que eu tinha que ir para a academia. E a partir daí, com 13 anos, fui para a academia, deixei de estar com a minha família. Felizmente eu podia ir aos fins de semana a casa, sempre estava um dia com a minha família, havia crianças que não. Mas é pela luta de um sonho, deixas de estar com a tua família, com os teus amigos, perdes a tua adolescência. Mas eu felizmente fui um felizardo porque consegui conquistar quase todos os meus objetivos, ou todos os meus objetivos. Muitos deles ficaram pelo caminho e se calhar talentos melhores, mais talentosos que eu, mas que se calhar não tinham a mesma ambição que eu. E felizmente apanhei esse processo da academia, notámos uma evolução enorme porque treinávamos nos pelados, andávamos com as casas às costas e quando foi a academia foi tudo muito mais fácil, tínhamos todas as condições. O Sporting foi pioneiro a nível da academia e começámos a fazer ginásio desde os 13, 14 anos. Iniciámos um processo que não existia em Portugal. Mas recordo-me que o futebol de rua dentro da academia não deixou de existir. Acho que ainda está lá o campo sintético, tinha as paredes. Sim. Acho que o Derlei recorda-se, mas na altura, agora se for lá, acho que são máquinas de ginásio, é um departamento que está lá. Antigamente não, era um campo sintético. O que é que utilizávamos aquilo? Quando não havia treino, estava ali toda a gente a jogar. Era 1 contra 1 o campo inteiro, lançavam a bola para o ar e continuávamos a jogar, era futebol de rua. Hoje em dia não, estão lá as máquinas e ninguém joga. E os treinadores deixavam? Os treinadores deixavam porque era o dia que não havia treinos e mesmo que houvesse, o pessoal ia para lá jogar. Nós queríamos jogar, era a nossa paixão. E recordo-me, posso contar aqui uma história, quando o Cristiano foi para Manchester, ele ainda tinha os amigos na academia, o Semedo, o Miguel Paixão, e o Sporting sempre foi uma base de talentos a nível de extremos, e havia 2 ou 3 extremos lá sempre que inovavam nas fintas e era uma loucura. Então o Cristiano, cada vez que vinha cá, perguntava a 2 ou 3 deles: mostra aí as novas fintas que andam aí. E eles começavam tal, e o Cristiano apanhava lá 1 ou 2 e naquela altura o Cristiano não é o que é hoje, aquilo era fantasia pura. E recordo-me dessa história e era uma loucura quando víamos o Cristiano vir à academia. Mas para voltar à história da academia, e foi assim, o Sporting foi uma grande evolução quando abriu a academia, e recordo-me que nessa altura as equipas tinham muita dificuldade em ganhar títulos no Sporting e começámos a progredir imenso e foi pioneiro, e agora é com grande alegria que vemos o Benfica, o Porto e o Braga e até o Guimarães com uma das melhores academias da Europa, e acho que este é o caminho. Portugal tem das melhores formações da Europa. Ora, bem anotado, temos aqui o Derlei que jogou nos 3, no Benfica, no Futebol Clube do Porto e no Sporting. E passaste por essa passagem das academias, mas também do conhecimento de ver os jogadores mais pequenos a quererem ser como vocês. Quais eram as tuas preocupações como jogadores para perceber se esses jovens vinham da rua e como é que podiam ter esse talento da rua? Bom, eu me lembro basicamente em termos de academia mesmo, assim, falar de qualidade, principalmente para os jovens, enquanto eu estive como jogador, como atleta, basicamente o Sporting é que dava essas condições, basicamente aos jovens, né? Porque o Futebol Clube do Porto ainda não estava a começar também. Exatamente, tinha lá a academia, mas era para a equipe principal.
o Benfica da mesma forma, e o Sporting não. Eu me lembro que quando cheguei no Sporting, né, toda a gente falava da academia e tal, no princípio achei um bocadinho meio longe sair de Lisboa para ir para lá, para o Cochete, mas depois, quando se instalar, você começa a ver justamente isso, quantas e quantas vezes, né, nós, enquanto concentrados lá, saía uma tarde andando ali pela academia e você via, como ele estava falando, os miúdos, a brincar, a conversar, a fazer qualquer tipo de coisa, a jogar bola, essas coisas todas. E é muito difícil você falar que um atleta, por exemplo, né, moldado, digamos assim, que cresce dentro de uma academia, e uma outra criança que basicamente que é criado na rua, como houve aqui os exemplos do Petit, que joga futebol, cresce ali com a paixão de jogar futebol com os amigos, você falar qual dos dois é que vai atingir um determinado patamar, porque no meio do caminho tem muita resiliência, tem força de vontade, tem muitas vezes apoio de familiares, não digo nem só questões financeiras, mas, enfim, principalmente um apoio emocional. E é muito difícil você falar realmente e olhar e dizer, olha, esse jovem pode vir a ser um grande talento. É muito mais fácil quando eles já estão dentro de campo jogando, você está ali vendo já num determinado patamar, uma determinada idade já, a partir dos 16 anos, eu acredito que dá para você conseguir enxergar realmente um futuro em um jovem atleta. Ele, quem foi o treinador que lhe disse, vai ser avançado? Na verdade, foi muito por acaso, porque como eu era criança ali nessa idade de 7, 8 anos que eu comecei ali no gol, né? E como a paixão era muito grande por futebol, acabei depois indo jogar como trinco e por acaso já são 3. Então, e por acaso eu fui jogar quase que joguei poucas partidas como trinco, porque eu gostava do número 5. Achava um número muito bonito assim e eu gostava do número e aí fui jogar como trinco. E curiosamente, assim, ao longo do tempo, né, depois do trinco, aí daqui a pouco o treinador começou a empurrar, a jogar um pouquinho mais a médio, porque eu tinha bastante resistência, chegava aquele box-to-box de hoje, né, chegava um bocadinho mais perto da área adversária. Daqui a pouco o treinador já colocou para jogar já um meia mais ofensivo. Enfim, para resumir, quando estava aí com meus 30 e poucos anos, já estava jogando com a camisa 11, ou seja, passei por todos os números, porque antigamente não tinha os nomes na camisa, então era só os números, né? De 1 a 11 eu passei por quase todos os números e foi me moldando também, me ajudando isso, a aprender, como foi dito aqui, a jogar em várias posições. E isso, durante a minha carreira, com certeza, me ajudou muito. E o treinador, na altura, o nome dele era Lil, ele era treinador de uma escolinha que tinha, uma escolinha municipal da cidade lá, ele era funcionário público. Então, tinha uma equipe que chamava Palmeirinhas lá, em São Bernardo, e ele dava aula para essas crianças e tinha essa equipe. E a minha equipe ia jogar contra a equipe dele, ou de outros bairros e tal, e um dia ele me vendo jogar lá, me chamou, falou, olha, vem para cá, começar a treinar com a gente, né, durante a semana, o treinamento é na segunda, na quarta e na sexta, e depois, se você conseguir, você começa a vir treinar a semana toda. E eu já conseguia, naturalmente, né, treinar todos os dias, mas no início foi de segunda, quarta e sexta, e depois, com o tempo, né, já comecei a jogar logo na equipe, e aí ele foi me moldando assim, em relação a essas posições. Então, já tive a oportunidade de encontrar com ele várias vezes depois que retornei, que parei de jogar futebol, para agradecê-lo. Conseguimos fazer uma matéria, inclusive para a UEFA, para falar sobre a conquista da taça UEFA e da Champions League, e eu tive a oportunidade de mostrá-lo, né, como meu primeiro treinador. Gilberto, depois como é que surge, parece-me naturalmente, o chegar à seleção brasileira, mas quando vê o seu nome pela primeira vez convocado para a seleção brasileira, qual foi o primeiro sentimento? Esperava naquela altura ser chamado? Bom, tive que segurar a emoção, porque eu estava dirigindo na hora. Eu quase estava indo treinar, quase que bato o carro ali, de tanta emoção. Mas soube previamente? Ou só soube antes de ser anunciado ou não? Não soube antes, né? Eu estava indo para o treino
E meu assessor, na época, me ligou assim, ó, beleza, tudo bem, eu não posso falar muito, eu estou dirigindo, estou indo para o treino. Ah, tu acabou de ser convocado. Opa, peraí. Parei o carro, né? Um pouco emocionado. Mas, enfim, né? Eu estava vivendo um bom momento na época no Atlético Mineiro, 2001, e eu fui convocado para os 2 últimos jogos das eliminatórias, onde o Brasil estava praticamente fora. Jogamos os 2 últimos jogos. Eu entrei num dos piores lugares para jogar a eliminatória na América do Sul, que é na Bolívia. Ninguém gostava de jogar lá em função da altitude, né? É sempre complicado jogar lá. E depois o Brasil classificou no jogo seguinte contra a Venezuela. Mas a emoção é muito grande, né? Quando você tem a oportunidade de estar jogando num clube, fazendo um bom trabalho e tem a oportunidade de jogar pelo seu país, é algo diferente. É algo diferente, porque representar o seu país, vestir as cores do seu país, carregar a bandeira, a esperança de um povo, dar orgulho para a sua família, você faz um flashback, né, do que a gente começou aqui a falar sobre, desde quando menino, a paixão de jogar futebol, começando na rua, na escola, com os amigos, no bairro, seja onde for, a comunidade. Naquele momento, olhar o espelho. Para mim foi sempre isso. Gilberto, nunca pensou, naquele momento em que o Gilberto até estava a dizer que era um momento conturbado da qualificação do Brasil, em que eu recordo que havia muito desejo do povo brasileiro do Romário poder ser convocado, e o Filipão não vai Romário, fez em Portugal o mesmo, a Vítor Bahia, possivelmente. Não se pensa em nada dessas polémicas, é mesmo o momento de olhar para nós próprios. Bom, você parte do princípio que o comandante, como treinador, o Filipão, ele tem o poder de escolha. Ele seleciona o 22 ou 23, a decisão é com ele e com a comissão. A partir do momento que, na condição de atleta, você está ali, você tem que estar focado no que você precisa fazer. Para isso que você é convocado. A mesma coisa quando você está num clube, né? Você está num clube, você tem que entender qual que é o seu papel naquele momento, na sua função, naquilo que você faz, qual que é o objetivo, o que você tem que fazer. E se você puder, agrega um pouco mais. Então, os jogadores convocados sabiam do momento difícil, a pressão que estava, e para nós, né, como brasileiros, para o jogador brasileiro, o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo seria um desastre tremendo. A pressão era muito grande, né, porque o momento era desfavorável, estava praticamente fora, e a pressão em função de levar o Romário ou não levar o Romário. Mas o Filipão acreditou nas convicções dele. Mas é tudo muito bonito quando dá certo, né? Claro. Tudo muito bom, porque se de repente tivesse dado errado, você treinador sabe como que é, né? Quando não ganha, poxa, tá tudo errado, os jogadores não eram os ideais, os jogadores não eram os melhores, o treinador não é o melhor, a ideia estava errada, mas quando ganha, é tudo legal. Mas um dos fatores que, para mim, eu trago assim, foi importante, a mentalidade dos jogadores que estavam convocados. O que se falava no dia a dia, a forma como se treinava, a forma como se comportava e comunicava. Nós vamos ganhar, eu quero vencer. E para alguns jogadores que tinham estado 4 anos antes, em 98, na França e perdeu, uma das coisas que eu ouvia era o seguinte, eu ouvia o Roberto Carlos, né, o Rivaldo, outros caras falar assim, cara, eu não quero chorar de novo. Eu não quero chorar de novo. Eu estava ali, era um debutante na Copa do Mundo, praticamente um debutante na seleção brasileira, e jogando com os meus ídolos. E eu falo assim, eu tenho que correr para esses caras. Eu tenho que fazer o meu melhor para eles. Se o Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, seja quem for, perder a bola, quantas vezes for necessário, eu vou correr o dobro para pegar a bola e entregar para ele tentar de novo. E se ele perder de novo, eu vou estar pronto para fazer. Então, é a paixão que a gente traz pelo futebol, mas, acima de tudo, você entender qual que é o seu papel dentro da sua equipe. Cara, eu não tinha habilidade do Ronaldo, não tinha habilidade do Ronaldinho. Então, assim, as pessoas me falavam assim, pô, você era o carregador de piano. Ah, com muito prazer. Mas carregar piano não é tão simples. Você tem que saber carregar o piano e não deixar cair. Eu não tocava ele. A gente não tocava ele, mas não deixava cair. Eu acho que isso, você entender o seu papel dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, ele como treinador, né, quem está aqui, vários agentes, entender qual é o seu papel dentro do que se faz hoje é fundamental, assim como na vida. Curiosamente, o Petit estava a dizer, e vocês estrearam-se sensivelmente pela mesma altura. O Petit também se estreia na seleção em 2001, Dublin, República da Irlanda, Portugal, 1-1. Não,
Aí a jogar foi? A jogar, sim, convocado, possivelmente antes. Quando houve também essa chamada, seria algo natural para o Petit? Era uma questão de tempo? Não. Estás no Boa Vista, não era fácil ser chamado pela geração de ouro, daquele núcleo de jogadores que o Portugal Semifinalistas tinha, do Europeu? que a maior parte dos jogadores que eram convocados estavam a jogar no estrangeiro e aqui em Portugal os que iam era dos três grandes, dificilmente ia do Braga, Boa Vista, Guimarães, dificilmente acontecia isso, mas nesse ano o Boa Vista também estava a fazer uma boa campanha e tive a felicidade de ser chamado e quando me ligaram que havia essas partidas, que me disseram que até foi o falecido pai do Amaral que me ligou, e eu mandei-o para o... Estava a brincar. Olha, depois ligou-me outra vez, olha, vai-te ligar o Godinho, que é o da seleção, é o diretor desportivo, e aí é que eu comecei a acreditar que ia, e só que tremia por todos os lados, e eu assim, estávamos habituados, como o Gilberto estava a dizer, a vê-los só na televisão, Figos, Rui Costas, Fernando Couto, Pauletas, e chegar lá, saís do Porto, apanhares o avião, chegar ali ao Estádio Nacional, o que é que tu vais falar com eles, qual é o teu comportamento com eles, se vais chamar Sr. Rui Costa, Sr. Figo, mais um bocadinho às escuras. E como é que foi? Não foi fácil, porque era um grupo, olhavam para mim, conheciam, mas não conheciam ao mesmo tempo, mas foi difícil os primeiros tempos, os primeiros 2 jogos não joguei, tanto com a Andorra como contra a Holanda aqui no Estado do Dragão, mas depois comecei a ganhar o meu espaço, comecei-me a afirmar, eram os 5 violinos e eu é que trabalhava para eles, como o Gilberto estava a falar, mas ganhei o meu espaço na seleção, não foi fácil, por uma geração de ouro, com muita qualidade, com jogadores de grande qualidade, mas acho que foi um sonho tornado realidade, se me disseres com 16, 17 anos, 18, mesmo já profissional, se acreditava que poderia chegar ali à seleção, nós duvidámos sempre, porque não era fácil, nós olhámos. Mas se calhar só... nessa altura da formação achas que podia ser mais fácil, principalmente nas gerações jovens? Não era fácil porque eu também não tive a felicidade de ser internacional pelas camadas jovens, quando tem já um percurso na formação de seleções é muito mais fácil de conhecer. Eu nunca fui internacional, ia para Lisboa e voltava de comboio e não tinha a felicidade de me estrear pela seleção, mas nunca tirei a toalha ao chão, continuei a trabalhar, passei por algumas dificuldades na tropa, tive um ano na tropa sem jogar futebol, tentei desistir, mas voltei outra vez a jogar futebol, tinha essa paixão e acreditei quando vou para o Gil Vicente e depois volto ao Boa Vista, que era o clube que eu queria jogar, porque foi onde cresci como jogador e que era o meu sonho, era ser jogador profissional do Boa Vista, e a partir daí começam as coisas a acontecer e tu dizes assim, o que é que te pode acontecer mais, ou jogares num grande clube europeu ou na seleção. A seleção acho que é o ponto mais alto que nós temos como jogador, e eu tive essa felicidade de ser tudo muito rápido, ninguém acreditar naquilo que poderia acontecer, mas tive 2 mundiais, 2 europeus e conseguir manter-me lá com muitos jogadores de qualidade. Vou já querer também ter alguma história sobre isso. Até porque de facto há essa consistência bastante grande, deixa cá não me perder nos números, 57 jogos por Portugal, pelo menos a jogar, não é? Depois fora as convocatórias. O Carriço também teve muitas, mas só jogou um, que foi contra a Itália. Mas quando o Carriço tens aquele percurso no Sporting, sentes que a seleção está mais próxima mediante o trabalho que tu possas fazer? Sim, o meu trajeto foi um bocadinho inverso do Petit. Claro. Eu tenho um processo... Na formação tens formação, mais de 70 internacionalizações. Desde o sub-16 até ao sub-21, com quase todas as internacionalizações possíveis, sempre capitão de equipa. Depois comecei na equipa principal do Sporting juntamente com o Derlei. E a partir daí há sempre o sonho de chegar à equipa principal da seleção. Mas na minha posição de central também era sempre uma posição que estava muito bem coberta na altura por todos os centrais que Portugal teve. Foi azar para a tua parte? Achas que foi azar? Não é azar, eu tentei fazer o meu melhor, também muitas vezes foram opções que os selecionadores tomaram. Depois numa fase mais adiantada no Sevilha, na altura em que tivemos aquelas 3 conquistas seguidas, fui chamado. Depois houve alturas que eu não consegui encadear algumas chamadas porque tive alguma lesão
e depois surge, são opções que os selecionadores tomam. Eu sempre tentei dar o meu melhor a nível de Mas quando clube. trabalhavas no Sporting, com aquelas condições que tu estavas a fazer referência boas, mas que simultaneamente dava também essa liberdade de vocês poderem colocar em campo a fantasia, nunca pensavas eu vou trabalhar para ser convocado, eu vou trabalhar para representar o meu país? Eu sempre pensei que eu quero é chegar à seleção, é o sonho, é a ambição de qualquer jovem jogador, desde que começamos a jogar, é o sonho de qualquer um. Vemos os mais velhos e os nossos ídolos na televisão e dizemos, queremos chegar ali, é o objetivo de todos nós. Eu desde pequeno disse que quero chegar à seleção, não consegui ter o percurso, se calhar como o Petit, mas Nas camadas jovens é assinalável. nas camadas atenção. jovens tive quase, não sei se foi 80, 90, 100, já não me recordo do número, mas foram quase todas e tenho muito orgulho de ter feito esse percurso. E chegar à seleção principal e estrear-te é o momento mais alto da tua carreira, quando vestes as cores da tua nação e representas o teu país. É um orgulho não só para ti, mas para toda a tua família, os teus amigos, toda a gente que acompanhou o teu percurso. É um motivo de grande orgulho e sem dúvida que é um dos momentos marcantes da minha carreira. Acredito que tenhas aquela camisola guardada. Sem dúvida, todos nós. Acho que quem se estreou a primeira vez guarda aquela camisola como se fosse ouro. Sabes quem marcou o gol? Foi o Éder, é o herói nacional. Portugal ganhou 1-0 à Itália nesse jogo e o Éder marcou. Derlei, Brasil ou Portugal? Houve sempre ali essa dúvida? Não, nunca houve a dúvida. Na verdade, assim, como o Gilberto disse, né, quando você tem sempre um sonho. Eu, no meu caso, era ser atleta profissional. Jamais sonharia que viria jogar para Portugal, queria jogar num clube grande no Brasil. O meu sonho de infância era ser atleta profissional. E depois as coisas foram acontecendo, acabei vindo para Portugal, para a União de Leiria. E depois da União de Leiria para o Futebol Clube do Porto. E em relação à seleção, curioso as coisas, porque o Daniel estava falando, né, muito tempo nas categorias de base na seleção, depois na principal praticamente não teve oportunidade. O que eu costumo falar para as pessoas, olha, eu tenho um consolo que é a minha geração não havia hipótese. Então você tem que falar, é verdade. Os jogadores que haviam, por exemplo, vamos falar da seleção do Brasil. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, por exemplo, da Copa de 2002. Adriano? Já nem vou pelo Adriano, eu estou falando desses que foram campeões do mundo. E ainda, se eu não me engano, depois o Kaká ainda veio um pouco tempo depois, mas basicamente esses jogadores... Danielson. Então, mas esses três jogadores, o Petit, eram nos anos anteriores os 3 melhores jogadores do mundo. Para você ver como é que era o ataque da seleção do Brasil. Então, assim, nem me passava pela cabeça, nem me sonhava. Mas tem uma história que poucas pessoas sabem, e poucas pessoas que sabem publicamente disso. Uma delas é o Deco, que estava comigo no dia, o Jorge Mendes também sabe. Recebi uma ligação, sim, de uma pessoa no Brasil, me falando que me convocaria, né, que seria convocado, mas teria que assinar um determinado contrato com um determinado empresário. E isso aconteceu logo depois que nós aliás, foi na semana da final da Taça UEFA, a mesma semana que íamos jogar, exatamente, a final da Taça, não, na semana da final, mas logo depois que nós tínhamos vencido a Taça UEFA, essa pessoa me contactou e falou, olha, o pessoal está de olho e tal, não sei o quê, você foi o melhor marcador, essas coisas todas, enfim. E aí me disse, né, olha, só que existe um processo, precisa assinar um contrato com uma determinada empresa. E eu me lembro, estava eu, o Jorge, o Deco, nós por muitas vezes estávamos sempre juntos, almoçando, jantando. E até comentei com eles, falei, e aí, tal, não sei o quê. Eu me lembro que o Deco ainda virou para mim e falou, tem duas coisas, você tem vontade mesmo de jogar na seleção do Brasil? Bom, vontade é uma coisa, né? Tipo assim, você querer jogar na seleção do seu país é uma coisa. A outra é você jogar dessa forma. Você não está indo jogar por mérito. Você está indo jogar por, digamos assim, talvez por... Não vou nem falar que é favor, acho que tem mais a ver com business, por comodidade de outras pessoas, né? É claro que
você tem que ter um determinado valor, porque senão as pessoas vão questionar, mas realmente aquela situação não me era confortável, e aí o Deca me fez a pergunta, eu falei, não, dessa forma, jamais gostaria de ir lá só para ir, basicamente usar a camisa e depois guardar. Obrigado. E a convocação era para jogar a Copa das Confederações, se não me engano, acho que foi até na França, em 2003, logo depois do Mundial, foi no ano a seguir. Por quê? Os jogadores que jogaram o Mundial, o Gilberto estava incluído, né, de 2002, esses jogadores, geralmente, ano de Mundial, basicamente as férias são mais curtas, ou você vai termina, vai jogar o Mundial, depois, quando regressa, os clubes já estão em atividade. Você pode até ter os 30 dias, mas eu me lembro que o Ronaldo, Rivaldo, principalmente o pessoal do ataque lá, eles não queriam jogar a Copa das Confederações e nem foram. Basicamente, acho que talvez 80% dessa equipe não foi, não sei se o Gilberto lembra disso. Copa das Confederações, se eu não me engano, acho que de 2003. E aí onde foi convocado foi Luiz Fabiano, Diego, foi um monte de jogadores jovens, né? E se eu não me engano, como eu acabei não aceitando a situação, quem foi convocado no meu lugar foi o Afonso, não sei se você lembra, que jogava se eu não me engano, não sei se é no PSV, um clube da Holanda. E, enfim, resumindo, né? E eu me lembro que o Jorge estava sentado comigo e o Jorge me disse, falou, se for para te vender, se você tem vontade de sair do Futebol Clube do Porto, se você quiser sair daqui, se for por causa de questões financeiras, isso daqui eu consigo fazer para você aqui. E você já está aqui na Europa, se você tivesse que jogar na seleção do Brasil para aparecer para a Europa, para toda a gente, para que pudesse ser vendida, é diferente. Eu te aconselhava a ir jogar, fazer esses jogos, mas você já está aqui na Europa, você já joga num grande clube, acabou de ser campeão europeu, então as pessoas já te conhecem, né? Foi o melhor marcador da UEFA, então você não precisa disso para sair do Futebol Clube do Porto. E aí acabei, né, conversando ali, realmente veio agregar isso também dentro do meu pensamento, e acabei dizendo não, e depois de um tempo isso acabou por ser ventilado, principalmente dentro do clube, né, porque conversando com o presidente, com as pessoas e tal, e algum tempo depois me surge a oportunidade de fazer naturalização portuguesa, e aí surgiu uma situação de poder, até chegou a sair na mídia e tal, essas questões todas. E segundo, né, eu cheguei a conversar, na altura até o presidente era o Madail, conversei com ele algumas vezes e assim, basicamente em alguns jogos que nos encontramos, e ele falava, não, realmente, se houver essa possibilidade, aí vai do selecionador, né, que era o Felipão na altura. Uhum. E acredito eu que se não me acontece a lesão, justamente pelo fato de ter recusado a seleção do Brasil, também automaticamente as pessoas, inclusive aquelas que não gostariam muito que jogadores estrangeiros se naturalizassem, também acabaram por meio que sensibilizar. Por quê? Porque acabou por as pessoas ficarem sabendo, algumas pessoas, que eu havia recusado a seleção do Brasil. Então, se eu fosse jogar pela seleção de Portugal, não seria um choque grande, claro, justamente por essa situação, se realmente viesse a acontecer uma convocação. E eu acredito que as coisas estavam caminhando tudo bem, o processo de naturalização estava sendo encaminhado, porque eu não tinha 5 anos ainda em Portugal, mas o processo já estava em andamento. E então, em dezembro de 2013, né, no final do ano, no último jogo antes da paragem do Natal, eu acabei tendo a lesão do ligamento cruzado, que basicamente ali acabou minhas oportunidades, porque acredito eu que, se houvesse oportunidade, seria naquele momento. Eu era o melhor marcador do campeonato, estava muito bem também, e aí essa lesão veio, né, e também ninguém acreditaria que eu estaria pronto antes do europeu, porque basicamente se eu viesse a ser convocado, acredito eu, possivelmente ainda seria antes dessa competição. E aí também, né, quando veio a lesão, as pessoas acreditavam que, basicamente, né, isso em dezembro, o europeu é basicamente em junho, então jamais teria oportunidade de me recuperar. Entretanto, né, trabalhamos e conseguimos fazer uma recuperação aí meio que milagrosa, digamos assim, né? Até
uma recuperação muito recorde, porque com 3 meses, basicamente, eu já estava no campo jogando. Com 4 meses, se eu não me engano, nem sei se chegou a dar 4 meses, eu já estava jogando a semifinal, a meia-final da Champions contra o Corunha. E aí, né, houve novamente uma conversa nesse sentido, mas o processo havia já meio que estagnado. Enfim, resumindo, né, também é lógico que dependia muito do Felipão, e acredito eu, até por tudo aquilo que sabia, possivelmente, se tivesse tudo ocorrido, eu teria sido chamado. Mas, por outro lado, a gente viu também que, pelo menos na minha modesta opinião, foi uma oportunidade para outros jogadores, como o Helder Postiga, por exemplo, que acabou fazendo um percurso maravilhoso na seleção. E, enfim, se eu viesse a jogar pela seleção um dia, possivelmente seria pela seleção portuguesa. E já percebemos que era o Helder Postiga e ficava de fora, não era por ti. Depois não tínhamos aquele penalti. Não tínhamos aquele penalti contra a Inglaterra. Na verdade, assim, eu acredito, se eu viesse... Então, eu acredito que se eu viesse... Eu acredito que se eu fosse, se por acaso fosse chamado, basicamente, acredito eu, porque o Postiga foi como o terceiro... Sim. O terceiro número 9, o terceiro avançado ali. Acredito eu que basicamente eu iria por ali. Porque ele não leva também o Sérgio, né? Ele deixa de convocar o Sérgio, Conceição também. E vai o Simão, né? O Simão já estava. Não, então, mas Simão... foi quando ele começou a deixar, o Simão começou a... Sim, o Sérgio vem para o Porto, supostamente para jogar mais. Isso, exatamente. É, mudança de 2002 para 2004. Sim. Justamente para o europeu, né? Mundial para o europeu. E, infelizmente, Portugal acabou perdendo aquele europeu. Eu sofri pra caramba, porque, primeiro pelos amigos que tinha, né? E realmente da forma como foi, mas enfim... Não é assim algo que eu falo assim, eu perdi, deixei de jogar numa seleção nacional. Pelo contrário, para mim, eu acho que é como o Petit, o Daniel, talvez o Gilberto também, jamais sonharia que sequer chegaria a jogar fora do meu país, muito menos conquistar os títulos que tive a oportunidade de conquistar com o Futebol Clube do Porto. Então, para mim, eu acho que eu cheguei além das minhas capacidades. Deixem-me dar-vos aqui uma última ronda para depois também terminarmos. Eu quero aqui quase com o Gilberto e o Petit perceber como é que era o Filipão. Gilberto. Bom, o Filipão, com a seleção do Brasil, ele pegou um momento difícil, mas para nós era o paizão. Era o paizão que puxava a orelha quando tinha que puxar a orelha, mas abraçava quando tinha que abraçar, não tinha essa coisa... porque era o Ronaldo, o Rivaldo, o Cafu, era o Gilberto, era o Clébson, era o Kaká, que ele deixava de chamar a atenção. Ele procurava, né, corrigir o que tinha que ser corrigido. Teve um dia, até no treino, ele ficou puto com o Ronaldo, porque o Ronaldo estava na barreira, na verdade, acabou o treino, ficou eu, o Ronaldo, mais alguns, na barreira, para Roberto Carlos chutar falta, né, que era uma sacanagem, né. E o Roberto, né, muito gentil, ele chutava um pouco forte, né? A gentileza e a amizade com a gente. E até que um momento o Ronaldo virava, de repente o Filipão, poxa, não trouxe outro jogador, mas você vem no corpo desse cara, sai daqui, some. Então mas enfim, ele teve uma conduta, uma maneira de conduzir um grupo onde ele tinha várias estrelas ali. E quando você tem um grupo muito qualificado, acho que o papel do treinador principal nesse momento é talvez não interferir demais, querer ensinar demais, mas o que você tem que fazer é que todo mundo entenda qual que é o propósito. Então nós tínhamos um propósito muito definido, qual que era? O propósito é ganhar a Copa. O papel do Filipão como líder, comunicar bem as ideias dele e fazer com que todo mundo acreditasse naquilo. Mas olha, correu bem. Mas como é que foi aquela história de antes da final, da palestra, em que o Ronaldo e o Rivaldo podiam ser os dois o melhor artilheiro da Copa? Eu já estava esperando essa. Rapaz, tinha um lado legal que existia, entre aspas, uma competição, não vou falar para ser o artilheiro, mas, ao mesmo tempo, um egoísmo positivo. O egoísmo é o seguinte, cara, o Ronaldo era um jogador, era o melhor do mundo, o Rivaldo já tinha sido,
Cara, mas se respeitavam, mas cada um queria também assumir o seu protagonismo. Então, você tinha o Ronaldo, que era protagonista, assumia isso, mas o Rivaldo assumia o protagonismo também. Você tinha o Ronaldinho, que mesmo sendo mais jovem, também assumia esse protagonismo. Porque uma Copa do Mundo você não ganha com um jogador somente. É impossível você ter um jogador que é a única estrela, e se os outros ficarem muito pequenos, tendo um jogador muito grande. Você tem que elevar a sua confiança, você tem que assumir a sua responsabilidade e contribuir para que esse jogador que é diferenciado, ele tenha todo o suporte. E o Rivaldo, nesse aspecto, ele fazia o papel também de protagonista. Para mim, talvez, na minha opinião, tenha sido o nosso melhor jogador. Não é tanto falado, porque o Rivaldo sempre foi low profile, sempre foi muito tímido, é muito tímido, então ele nunca foi a pessoa de falar muito, de se comunicar muito com a imprensa, pela timidez. E nesse lance aí, combinou, o Filipão, ó, amanhã, se tiver uma chance, vocês vão tocar a bola um para o outro, né? Beleza, vamos sim. O Filipão saiu, o Rivaldo, vou tocar cacete, nada, caralho. Vou tocar nada. Tanto é que no gol do Ronaldo, um dos gols, o Rivaldo chuta gol, mas ele, enfim, não tinha como tocar. Sobrou, o Ronaldo fez o gol. Mas, ao mesmo tempo, era uma competição positiva, né? É óbvio que existia o ego ali de cada um, né? O ego, um pouco de vaidade, mas o trabalho do Filipão entra nesse momento, né, Petit? Como treinador, você tem que entender isso, os seus jogadores, e controlar o ego, porque se o Roberto Carlos começa a ter ego, o Ronaldo começa a ter ego, o Rivaldo começa a ter ego, o Cafu, acabou, a gente não passa pela primeira fase. Só um adendo. Claro. E já no segundo gol, o Rivaldo acaba por fazer a jogada para o Ronaldo, basicamente. Né? E aí, acho que volta um pouquinho 4 anos antes, né? Que perde para a França, onde Rivaldo estava, Ronaldo, Roberto, Cafu, e ninguém queria passar pela mesma situação. Então, cara, vamos fazer assim, vamos deixar o ego de lado. Nós temos a nossa competição, mas primeiramente nós temos que competir com o nosso adversário. Vamos ganhar o objetivo, e depois quem vai ser adversário, a gente faz a brincadeira que for depois do jogo e pronto. Se eu passar a bola ou não passar, no final das contas, nós queremos ser campeões. Isso que é a fotografia que fica no final, que ela é realmente lembrada. E para nós, no Brasil, a gente sabe que você ser segundo no Brasil é a mesma coisa que ficar em último, que é muito cruel, porque o percurso é muito difícil para você chegar em segundo, jogar uma final. Então, o Brasil joga 3 finais em sequência, 94, 98 e 2002. Então, no intervalo entre um e outro, você perde uma, e onde você não é tão valorizado, onde você tinha qualidade muito grande, mas você tem que dar mérito mesmo não atingindo o objetivo principal. Aqui, bem anotado até por causa das 3 finais, e é de facto muito difícil. Petit, houve esse percurso de Portugal também bastante grande, contigo em 2004 e 2006. O episódio, estávamos aqui a falar do Scolari, que ficou também muito conhecido como o Scolari, com o Dragotinovic. Essa é uma imagem de marca também do espírito de grupo e de defender o grupo. Conta-nos aí uma outra história. Eu acho que o Gilberto escreveu bem o Scolari. Eu, por acaso, tive um ano sem ir à seleção, quando houve a mudança de 2002 para 2004. Houve jogadores que já não fizeram parte desse, que não houve apuramento, porque Portugal estava automaticamente apurado por organizar o Euro 2004. E ele começou a formar um grupo. É nesse período que o Ronaldo chega a primeira vez à seleção. Mais tarde um pouco, mas o Scolari para estas competições curtas, e o Gilberto também teve com ele, eu tive a felicidade de estar em 2004 e 2006, é a pessoa ideal para estar à frente de uma seleção, porque é um bom condutor de homens, sabe lidar bem com o ego de alguns jogadores, sabe ter alguma disciplina, às vezes para ele é preferível ter um jogador que não tenha tanto o ego, mas que seja igual e que o grupo, não jogando, cria bom ambiente, e ele fez aqui um bom grupo. Nós conseguimos fazer aqui coisas diferentes, e ele com aquela maneira dele ser, tinha um adjunto muito importante que era o Mortosa, a maneira dele ser, de criar espírito. Vocês rezavam à Nossa Senhora de Caravaggio? Não, nós cantávamos, que ele trazia sempre um cantor, um apresentador, e em Alcochete, penso que foi em Alcochete que ficámos para o Euro 2004. Sou hoje e eu pateiro.
Hã? Se fosse hoje, ia ao pateiro. Com aquela vozinha. Ele cria esse espírito, junta muito os jogadores, consegue, com a maneira dele ser, dele falar, de comunicar, com o ego mesmo dos jogadores, e tínhamos ali alguns jogadores, e foi num período que o Porto estava a ganhar e que vem, salvo o Euro de 2004, foi o europeu, a Liga dos Campeões, sim. E que havia aqui jogadores que estavam em alguma forma, e eu também paguei por isso, que estava a jogar, e depois o meio campo do Porto era Deco, Maniche e Costinha, e houve ali algumas mudanças, mas não foi por aí que nós não deixámos de ir à final, não a conseguimos ganhar, mas o Scolari tem essas coisas, daquilo que o Gilberto escreveu dele, mas consegue nesses espaços curtos de competição ter ali um grupo que toda a gente vai dar tudo por ele, e acima de tudo também dar por o nosso país, e ele conseguiu também envolver isto das bandeiras, das pessoas estar às varandas, da caminhonete a passar, é uma coisa que ele pensa muito nisso, aquilo que ele pode envolver o país dentro para o espírito dessa seleção, e foi o que aconteceu. Agora houve coisas muito boas que passaram-se, que nós não podemos cantar aqui, que foi feito naquela seleção. Não há uma sequer? Não há uma que possas contar? Posso, não tem problema nenhum. Desde em Alcochete, que ele deu um churrasco, e nós comemos, bebemos, e começámos ali a estar na piscina, e começou na palhaçada, e pegámos num carrinho daqueles de golfe, com a carrinha com umas caixas de medicamentos, e entramos pela piscina adentro com os medicamentos, e estragámos ali 30 mil euros de medicamentos, e tivemos reunião à tarde, e ele já estava ali. Foram muitas coisas que se passaram naquele europeu, e também no Mundial de 2006, que era esse o espírito, que às vezes ele parecia aquele sargentão, mas tinha essa coisinha por trás, de envolver destes churrascos, destas coisinhas por trás, que toda a gente se dava uns com os outros, e passava a azia daquele um jogar, ou do Ronaldo Rivaldo, ou do Rui Costa e o Deco, ou do Petit do Maniche ou do Costinha. Toda a gente estava com um pensamento só em chegar à final e ganhar o Mundial Europeu. Não o conseguimos, mas trabalhamos para a geração seguinte. É à mesa que tudo se resolve. Normalmente é à mesa que tudo se resolve, portanto, uma tainada resolve sempre tudo, não é? Isso é. Carriço, tiveste que sair de Alcochete neste período, senão tinhas apanhado estas brincadeiras todas, não era? Não, eu estava lá na formação nesse momento, mas essas partes aí estava super vedado, ninguém tinha acesso. Eles estavam lá no seu cantinho, resguardados, mas para nós era... Mas vocês ouviam esse burburinho também, não é? Para nós era uma loucura, estávamos lá, assistíamos aos treinos todos, o Petit deve-se recordar, os miúdos todos lá a verem os treinos, para nós aquilo foi uma loucura, o europeu foi fantástico para nós. Fizeram uma piscina para vocês. Fizeram uma piscina, por culpa deles tivemos o direito à piscina, e já íamos lá dar um mergulho, às vezes não nos deixávamos, era de noite, era quando deixavam. Mas pronto, foi espetáculo para nós estar a acompanhar esse europeu. Pena na final não termos conquistado, mas felizmente em 2016... Mas marcou uma viragem muito grande. Marcou, sem dúvida. Aí acho que foi o passo que Portugal deu que fez acreditar tanto os jogadores como a nação que seria possível, e felizmente em 2016 Portugal conseguiu. Olha, deixa-me te perguntar, a nível de espírito, não é questão de ser melhor ou pior, é questão também de ser diferente nas seleções do que no clube. Há um espírito diferente não chamaria de companheirismo ou de trabalho, por causa de serem espaços mais curtos de competição. Vocês sentiam isso mais aso à brincadeira quando estavam na seleção nacional, por causa de estarem muito tempo juntos em pouco tempo? Sim, é totalmente diferente, os grupos de trabalho são diferentes. Na seleção são espaços curtos de competição, e quando nos reunimos tornam-se companheiros que muitas vezes são rivais, e temos que nos adaptar rapidamente ao contexto. No clube podemos criar ali como uma família, e na seleção tem que ser tudo muito mais rápido, as ligações, não temos que ser todos amigos, porque muitas das vezes somos rivais, mas tem que se criar esse espírito que muitas das vezes, como o Filipão, o selecionador, é uma figura muito importante a criar esses elos de ligação entre todos os jogadores, para que, em prol de um objetivo, como no Mundial, que tiveram presentes, se possa conquistar, e toda a gente esteja a remar para o mesmo sentido, para que se possa conquistar esses títulos. Deixa-me só dizer aqui, isto vem de 9, 10 meses de competição destes jogadores, que a maior parte jogam Liga dos Campeões 3 em 3 dias, e onde vais para 45 dias
estás ali fechado no hotel a viver 24 horas, são 24 horas, com aquela Sempre as azia mesmas daqueles terem pessoas. ganho, nós temos perdido, e estás ali. Sempre as mesmas pessoas. Não é fácil. Os outros a estar de férias dos teus amigos, tu Outros de olhares férias. e... E um joga e o outro não joga. Você sabe, aí é o Joaquim que vai jogar, não é o João. E a Zia que diz, não estou de férias, podia estar a jogar, e depois pensas em tudo, não é? Mas tem um lado importante, você representar o seu país, né, que a gente falou agora há pouco, isso é o auge. Sim, nunca Vale o pensavam, sacrifício. vocês nunca pensavam, lá vou eu e não vou jogar, nunca pensaria isso, não é? Daniel, nunca... Quando estamos a representar o país, acima de tudo, é o orgulho de estar, É o estar ali, é uma elite, são poucos jogadores que estão ali. Olha, mas se calhar o coletivo, perdi a titularidade no coletivo. Aqueles treinos conjuntos, eu fazia lá também. Sim, coletivo, fazia. 2 dias antes. Às vezes tinha um problema, né? Porque às vezes tinha momentos, eu trabalhei com treinadores diferentes na seleção. Eu lembro um dia com o Parreira, a gente preparando para a Copa de 2006, e eu estava jogando o time B num coletivo, e o time A, e a gente ganhando de 1-0. De repente, na Granja Comaria, onde era o centro de treinamento da seleção brasileira, baixou a tarde, caiu uma neblina. Você não conseguia enxergar daqui ali, o treino não parou. De repente, só sei que alguém chutou uma bola do primeiro time, só que a bola, ninguém viu onde a bola saiu. Eu lembro que o Juninho Pernambucano falou assim, foi gol, empatou 1-1, pode acabar o treino. E aí acabou o treino e terminou, né? Porque já tinha passado muito tempo já tinha estourado o tempo que estava programado. Mesmo para terminar aqui com o Derlei, uma das melhores prendas que podemos dar a uma criança ainda é uma bola de futebol e pegar nela e jogar para a rua. Ah, sim, com certeza, né? Querendo ou não, é evidente que hoje, né, o mundo moderno, principalmente por essa questão das crianças viverem muito mais fechadas, basicamente só com os familiares, né, e os pais ali só, esse conceito de amizade, principalmente entre as crianças, realmente ele está ficando para trás, porque é só no infantário, digamos assim, e mesmo assim muito pouco. E então, se um pai, né, ou um parente tem a oportunidade de dar um presente como ele, e principalmente se puder pegar e levar num parque para brincar um pouquinho no parque ali, quem sabe aparecer um ou outro garoto para interagir, eu acho que com certeza, além do futebol em si, a nível de interação, digamos assim, para acentuar nessa criança um espírito coletivo, né, para viver em sociedade, eu acho que com certeza a bola ela tem esse poder de união. Ora, 5 pessoas aqui em cima, muitos títulos, todos deles, eu nenhum. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado.